A paz de Cristo, queridos irmãos e amigos da Igreja Presbiteriana de Irajá e todos os amigos que gostam de participar conosco do estudo bíblico. Pois bem, hoje o estudo bíblico que nós vamos passar para vocês é sobre o livro do Apocalipse. E quando a gente fala Apocalipse, vamos tentar entender rapidamente aqui algumas coisas. Apocalipse é um livro escrito por João, é uma revelação de Jesus Cristo dado ao apóstolo João. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, e ali na ilha de Patmos ele recebe essa revelação do Senhor Jesus Cristo, e ele escreve, ele vê, ele ouve, e ele escreve a revelação que Cristo colocou para ele dar para as 7 igrejas da Ásia. O nome Apocalipse significa revelação, revelação. João escreve esse livro debaixo de toda uma série de códigos e simbologias, e é justamente esses códigos e simbologias que confundem muitas pessoas que, ao lerem Apocalipse e fazem interpretações das mais diversas, justamente por causa desses códigos e dessas simbologias. Mas veja, tente entender nesse momento, ele estava preso debaixo do poderio de Roma. O imperador romano naquela época era Domiciano. Ele é preso, João, na ilha de Patmos. Ele é o último apóstolo, porque Paulo e Pedro tinham sido presos pelo imperador anterior, que era Nero. E agora que Nero já se foi, já morreu, João, que é o último apóstolo do Senhor Jesus Cristo, foi preso na ilha de Patmos, e isso na época do imperador Domiciano. Então, quando ele escreve com simbologia, com códigos, para que a própria Roma, para os romanos, não pudessem entender o que ele estava escrevendo, que tinha muito a ver com os próprios romanos naquela época. Bom, o assunto de hoje, que nos leva a fazer esse estudo em Apocalipse, está em Apocalipse capítulo 13, quando fala da marca da besta e o número 666. Esse é o tema, que durante a semana houve farta discussão sobre esse assunto e achamos por bem, então, realizarmos um estudo sobre esse assunto. Nós vamos tentar entender 3 figuras aqui que aparecem em Apocalipse. No capítulo 13 em diante, nós observamos bem. Em Apocalipse 13, verso 1, você tem a figura de uma besta que emerge do mar. Em Apocalipse 13, verso 11, você tem a figura de uma besta que emerge da terra. Nesse inteirinho, você também tem a informação de um dragão. Vamos tentar entender, antes de tentar entender o número 666, que seria a marca da besta, vamos tentar entender quem é a própria besta. A primeira besta, que está em Apocalipse 13, verso 1, João diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Ora, João vê uma besta emergir do mar, o que representa aí essa besta um poder de perseguição, representa também um poder de um estado demoníaco. Esta besta, ela é repulsiva, ela é monstruosa, ela é feroz, ela é agressiva, e muitos entendem que essa besta, ou primeira besta, desse versículo 1 de Apocalipse 13, seria, na verdade, uma imitação de Cristo. O diabo produz uma imitação de Cristo, porque Satanás ele é um imitador das coisas de Deus, ele gosta de imitar as coisas de Deus, porque ele se acha tão potente, ou tão importante, ou tão forte, ou tão onipotente quanto o próprio Deus, e esse foi um dos motivos da queda dele, por ele querer se achar igual a Deus, e ele não é igual a Deus. Satanás então tenta imitar Deus, e nessa ele produz esta besta. E esta besta, para alguns autores, se entende que esta besta seria o anticristo, que é mencionado na Bíblia Sagrada e em vários textos, mas eu vou citar aqui o texto da primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 18. O apóstolo João, em uma das suas 3 cartinhas, nesse caso a primeira carta, ele fala o seguinte, e eu vou localizar aqui na Bíblia Sagrada e ler para você. 1 João capítulo 2, verso 18, aconselho também, querido amigo, a você ver na sua Bíblia.
diz o seguinte: filhinhos, é a forma amorosa de João falar com a igreja. Filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então você vê que João está falando aqui de algo que haveria de acontecer no futuro. Ele diz assim: já é a última hora. Então, momento escatológico. Escatologia significa o estudo da doutrina dos tempos do fim. Tempos do fim são os tempos onde Jesus Cristo, na parousia, retornaria à Terra.